Olá a todos, meu nome é Mariane e estarei com vocês no módulo 3 falando sobre ventilação mecânica básica voltada aos casos de Covid. Iniciaremos com o ciclo respiratório na ventilação mecânica. Ele é dividido em 4 etapas. Primeira etapa é a fase inspiratória, quando ocorre a insuflação pulmonar e a válvula inspiratória é aberta. Segunda é a mudança de fase, mais conhecida como ciclagem. É a transição da inspiração para a expiração. Terceira fase, fase expiratória, é o fechamento da válvula inspiratória e a abertura da válvula expiratória, permitindo que a pressão do sistema respiratório equilibre-se com a pressão expiratória final. Quarta fase é o disparo, fase que termina a expiração e ocorre o disparo, a abertura das válvulas da válvula inspiratória do ventilador, iniciando uma nova fase. Segue o exemplo de uma curva de fluxo na ventilação controlada a volume. Variáveis durante o ciclo respiratório. O volume é a quantidade de gás que o pulmão acomoda até o final da inspiração. É definido como integral do fluxo em relação ao tempo. Sua unidade de medida pode ser ml ou litros. Fluxo é a velocidade de entrada do ar. Pode-se ter uma velocidade maior ou menor. Sua unidade de medida é litros por minuto. Pressão é a tensão que as moléculas de gás exercem dentro do pulmão. E a unidade é centímetros de água. Fração inspiratória de O2 é mais conhecida como FO2. FO2 tem que ser necessária para manter uma saturação entre 92% a 95%. O volume corrente, mais conhecido como volume total, é usado 6 ml quilograma peso peredito do paciente. Coloquei aqui disponível para vocês a tabela para os homens e a tabelinha para as mulheres. Tem um exemplo aqui, Dona Madalena, 1,68 m, 45,5 igual a 0,91, 168 menos 52,4. 45,5 mais 0,91 vezes 15,100, peso predito, 59,69,6 vezes 6 ml quilograma do paciente. Valor total 358 ml. Iniciaríamos essa ventilação mecânica. Frequência respiratória. A frequência respiratória tem que iniciar entre 12 a 20 respirações por minuto, reavaliar numa gasometria e atentar-se ao risco da autopipe para o paciente. Volume minuto é o volume total versus a frequência respiratória. O ajuste do volume minuto é importante porque é ele que controla a PaCO2. Fluxo recomenda-se de 40 a 60 minutos. Pressão inspiratória, a PINS, é programada no modo pressão controlada ou pressão de suporte. O ajuste da pressão é de acordo com o volume total desejado. Tem relação com complacência e resistência do pulmão. Pressão de pico é a pressão máxima atingida durante a fase inspiratória. É o parâmetro de alerta, tolerância média até 40 centímetros de água. Pressão de platô, ao final da inspiração, quando o volume corrente predeterminado é atingido, a válvula de fluxo do ventilador fecha-se e o fluxo cai a zero. Recomenda-se manter uma platô abaixo de 30 centímetros de água. A PIP, seus efeitos benéficos. Evita o colapso alveolar, diminui o chunte pulmonar, a hipoxemia, melhora a troca gasosa e alvéolo capilar, melhora a oferta de oxigênio, diminui a necessidade de ventilação com altas doses de FI e reduz o trabalho respiratório. Os efeitos indesejáveis, barotrauma, pneumotórax, fístula broncopleural, hipertensão intracraniana, é uma das contraindicações, rompimento de bolhas e instabilidade hemodinâmica. Ciclos ventilatórios, ciclos controlados ou ciclos espontâneos. Ciclos controlados, iniciados, controlados e finalizados pelo ventilador. O disparo é a tempo e a ciclagem a volume ou tempo. Ciclos espontâneos, iniciados, controlados e finalizados pelo paciente. O disparo é a pressão ou fluxo e a ciclagem a fluxo. Modos convencionais, o controlado, a pressão controlada ou volume corrente e os espontâneos, a pressão de suporte. Nos pacientes com Covid ou suspeita,
As principais indicações é o catéter nasal até 6 litros minuto, máscara reinalante gerando o menor fluxo possível, não realizar ventilação não invasiva ou mantê-lo em macronebulização de oxigênio. Em caso de pacientes que evoluam para intubação, o que não pode nos faltar? Os EPIs para equipe, máscara N95, gorro, óculos, avental impermeável, luvas. Para o paciente, ventilador mecânico, circuito ressuscitador manual com bolsa reservatória, sistema de aspiração fechado, filtro HME e filtro EPA. Na síndrome respiratória aguda grave, as indicações são volume total de 4 a 8, preferível iniciar a ventilação com 6 ml quilograma, tolerar acima de 6 somente casos de Covid, que eles dizem, nos últimos estudos dizem que eles têm uma complacência boa. Pressão de platô menor que 30, drive pressure menor que 15 ou igual, em caso de assincronia, associar bloqueador neuromuscular ou relação inferior PO2-FO2 menor que 150, indicação de prona. A PIP, o suficiente para manter uma PO2 adequada com uma FI menor que 50. Caso o paciente evolua com uma relação menor que 150, manter ventilação maior que 150, manter a ventilação protetora e sempre calcular o drive pressure. Recomendação: usar uma FI menor possível para atingir uma média de 92 a 95 de saturação. A importância da titulação da PIP é ter sempre um drive pressure menor. Então, vamos ventilar o paciente a volume, um volume total de 4 a 8 ml, quilograma peso predito, frequência respiratória baixa, inicia-se com uma PIP de 20, podendo chegar de 10, podendo chegar a 20 centímetros, PIP decrescente, 2 centímetros de água por minuto. Lembrando que para essa titulação o paciente precisa estar sedado. Frequência respiratória. Iniciar com uma frequência respiratória de 20 e, caso necessário, chegar até 35 respirações por minuto. Pressão de platô. Buscar manter um platô entre 28 e 30 centímetros. O intuito de manter um drive pressure menor ou igual a 15. Atualmente, todas as variáveis avaliadas, o drive pressure ou ΔP foi a mais associada à sobrevida. Segue o exemplo de como calcular ΔP igual pressão de platô menos PIP. Um exemplo, Dona Joana tem uma pressão de platô de 22 e uma PIP de 8. ΔP igual pressão de platô menos PIP. Então, ΔP igual 22 menos 8. A drive pressure está de 14. A prona. Em casos de menor que 150 a relação do paciente, pronar esse paciente. Avaliar após 1 hora com uma gasometria arterial. Se a resposta for boa, manter por 16 horas pronado. Quando retornar à posição supina, medir novamente a oxigenação. Se menor que 150, pronar novamente. Lembrando que o paciente pode ser pronado várias vezes se apresentar melhora durante as manobras. Nos casos dos pacientes com Covid, os pacientes estão sendo pronados mesmo se a necessidade for tardia, passando as primeiras 72 horas. Segue um fluxograma de um artigo que eu gosto bastante da posição prona. Segue as referências, as imagens. Dúvidas, contato por e-mail, mariane.andriotti@santacasasorocaba.com.br. Obrigada a todos.